Está na plataforma, já tem algumas semanas, ok? Só que é um vídeo que eu gravei com outra turma e agora eu queria fazer com interação junto a vocês, tá? Nesse vídeo a gente fala de ângulos, certo? O que são ângulos? A abertura entre duas retas, né? Duas retas formam uma abertura. Essa abertura é o que a gente chama de ângulo, ok? Você já sabe que o sistema de medida que a gente está usando de ângulo é o grau, ok? Eu não erro aí não, né? Bom, só que antes de falar do tema principal, a gente tem que abordar isso aqui, tá? Por quê? Nesse caso aqui, a gente está abordando ângulos consecutivos. Como assim, professor? Vou fazer a nossa câmera voltar para lá, né? Vamos voltar aqui, ó, girando. Viu? Show. Cheguei aqui, ó. Princesinhas e princesos. Nós estamos comparando esses quatro ângulos de cima com esses quatro ângulos de baixo. Esse exercício vai ser isso. De novo, comparando os quatro de cima com os quatro de baixo. Agora, se a gente comparasse consecutivos, ou seja, no mesmo grupo, a comparação é aquela que eu vou falar ali. Presta bem atenção. A matéria que vamos falar, ela compara um grupo de cima com um grupo de baixo. Se eu fosse comparar o mesmo grupo, que a gente chama de consecutivos, a comparação é outra, que é aquela que a gente vai lembrar ali, tá? Vem pra cá. Essa aqui, a gente está comparando no mesmo grupo, tá? Eles podem ser de três tipos: opostos pelo vértice, complementares e suplementares. Esse aqui eu vou falar dele lá também, tá? O que são ângulos opostos pelo vértice? Qual a característica que eu tenho na cabeça? Ângulos opostos pelo vértice são duas retas concorrentes que se cruzam, né? Num ponto, e aí ela forma quatro ângulos. Todo mundo está vendo os quatro ângulos aqui? E a gente diz que esses ângulos são opostos pelo vértice. Qual é a característica? O mais importante é isso. Porque quando a gente trabalha com valor desconhecido, eu tenho que fazer uma igualdade. Então eu tenho que saber o que é igual. Igual a quê? Aqui nos opostos pelo vértice, a gente diz que os opostos são iguais. Ou seja, o ângulo 1, ele é igual ao ângulo 3. Ou seja, a medida daqui é igual à medida daqui. Tá? E o ângulo 2, ele é igual ao ângulo 4. Então, os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Deu para entender? Na matemática, lá na frente, a gente faz como? Eu boto uma equação aqui. Eu boto tipo 5x menos 2, e aqui eu boto 2x mais 6, vamos supor. Cara, é eu usar a teoria que eu acabei de falar. Eles são ângulos opostos pelo vértice, e eu sei que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então o que eu ia fazer? Que 5x menos 2 é igual a 2x mais 6. Tá vendo a teoria? Eu aplico na prática. A teoria é: ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então eu tenho que botar aqui um é igual ao outro e resolver aquela equação. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso é matéria da Tietetéia, lá para trás. Outra matéria que vocês aprenderam é ângulos complementares, tá? O que eu sei de ângulos complementares? Que a soma desses ângulos tem que dar 90 graus. Complemento significa dar 90 graus. Isso na teoria. Na prática, como é que eu te ia cobrar? Eu ia colocar assim, dizer para vocês que são ângulos complementares, e aí que eu dava x, e aqui eu dava 2x mais 8. Como é que eu escrever isso aí? Bom, eu sei que isso é complementar. Então a soma deles, o x somado com 2x mais 8, tem que dar quanto? 90 graus. Pronto, agora é só resolver essa equação. Tá? O último são os suplementares. O que significa ser suplementar? A soma do 2, a soma dos ângulos, tem que dar quanto? 180. Sempre 180. Suplemento é somar e dar 180 graus. Na prática, se eu te dou aqui esse ângulo medindo 2x mais 8 e aqui medindo 3x menos 5, o que você sabe? Se eu pegar o 3x menos 5
e somar com 2x mais 8, isso vai ser igual a quanto? 180. E aí eu resolvi aquela equação e achava o x, tá? E na prática é isso. Só que isso aqui eu sei que todo mundo já sabe. Eu só fiz mesmo por fazer, porque vocês já são bravos ali. Agora, o detalhe é você comparar o de cima com o de baixo. Eu estou te mostrando a diferença. Aquele exercício a gente já trabalhava com o mesmo grupo. Aqui a gente está trabalhando, comparando o grupo de cima com o grupo de baixo. Deu para entender ou não? Sim? Bom, como se compara? Primeira coisa que você tem que entender é comparar o de cima com o de baixo. São 3 classificações: correspondentes, alternos e colaterais. Correspondentes, alternos e colaterais. Primeira coisa que eu tenho que saber é identificar isso. O que é ser correspondente? São os ângulos, sempre comparando de cima com o de baixo, são os ângulos que ocupam a mesma posição, ok? Então eu tenho que olhar o de cima e ver quem corresponde a ele embaixo, certo? Então, olhando aqui contigo, por exemplo, o ângulo 1. Quem corresponde ao ângulo 1 é embaixo, ou seja, quem está na mesma posição embaixo? O 5, perceberam? Então, o ângulo 1 e o ângulo 5 são correspondentes. Difícil isso? Não? Então, show de bola. Quem é o correspondente ao 3? Quem é correspondente ao 3? É o 6. Quem é correspondente ao 2? 7. Alguém não entendeu isso? Por favor, pergunte agora. E quem é correspondente ao 4? 8. Show de bola? Posso continuar? Que bom. Próxima classificação é ser alterno ou colateral. Mas para isso vocês têm que entender uma outra parte. Correspondente não tem isso, tá? Mas o alterno e o colateral, ele tem a parte interna e a parte externa, tá? É muito simples. Parte interna é a que está dentro. Essa é a parte interna, tá? E essas duas aqui são as partes externas. Simples de visualizar, tá? Então, o alterno ele funciona assim, tanto o colateral e o alterno funciona assim. Ou vou trabalhar com a parte interna, ou vou trabalhar com as partes externas. Deu para entender ou não? Show? Então, vamos lá. Agora, qual é a classificação? O que significa alternar e colateral? Alterno e colateral. Alterno vem de alternar. Leva essa linha como parâmetro, tá? Então, alternar significa pegar um de um lado, por exemplo, do lado direito, e o outro do lado esquerdo. Então, por exemplo, vamos pensar só nos internos, aqui dentro. Só vou olhar aqui para dentro agora. Quem é alterno ao 4? Eu estou sempre olhando para baixo agora. Quem é alterno ao 4? O 6 é o que está do outro lado, tá vendo? Porque alternar é um do lado, o outro do outro. Deu para entender ou não? Sim? Então, quem é alterno, por exemplo, agora ao 2, interno, né? Quem é alterno ao 2? 5. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Agora vamos para o externo. Externo é olhar a parte de fora. Então, quem é alterno ao 1? 7. Alterno ao 1 é o 7. Direita e esquerda. E quem é alterno ao 3? 8. Show de bola. Vocês estão vendo que o tio está usando duas cores, não é de propósito, vocês vão ver o porquê. Agora vamos para o último. O último são os colaterais. Alternar é um do lado e o outro do outro, certo? Colateral não, é do mesmo lado, ok? Então, olhando a parte interna novamente, quem é colateral ao 4? 5. Quem? O 5, que está do mesmo lado. Ok? Agora, quem é colateral ao 2? 6. Essa é a parte interna. 2 ao 6. Agora, externo, é a parte de fora. Quem é colateral ao 1? 8. O 8. E quem é colateral ao 3? 7. Show de bola. Foi? Essa parte de identificar é muito importante, tá? Eu vejo que o 1 e o 5, por exemplo, são correspondentes, tá? Isso é importante.